Não tome decisões na sua vida sem antes ser guiado pelo Espírito. Não tome nenhuma decisão sem ouvir a opinião do Senhor. Isso pode salvar a tua vida. Às vezes a gente pensa assim, é só uma decisãozinha, é só um movimento que eu vou fazer aqui, nada muito grande. Isso aqui não vai dar nada. Não, vai dar sim. Todo movimento que a gente faz sem a opinião do Senhor, sem saber o que o Senhor pensa a respeito disso, a gente vai ter um prejuízo lá na frente. Tem situações que a gente olha e pensa assim, mas isso aqui tá muito bom pra ser verdade, só pode ser Deus. Essa porta que você abriu aqui é muito boa, só pode ser Deus. Não, quais as chances disso aqui ser uma coincidência? Quais as chances disso aqui ter aparecido pra mim do nada, ser tão bom, ser uma coincidência? Às vezes é uma coincidência, às vezes pior que uma coincidência, às vezes é o diabo querendo te atrapalhar. E aí que tá o perigo. Aí tu olha aquela, oportunidade muito boa, aquela situação muito boa e tu pensa, só podia ter sido Deus. E aí não era Deus. E tu não consultou o Senhor pra saber se era o Senhor mesmo. E aí tu entrou naquilo. Aí tu vai ter o quê? Prejuízo. A gente sempre vai ter prejuízo quando a gente não escuta o Senhor. Quando a gente não vai orar pra saber a opinião dele. E não, um achismo, eu acho que é. Não trabalhamos com acho. Trabalhamos com certeza. Eu só me movo quando o Senhor me der uma palavra. Quando o Senhor falar comigo. Eu passei recentemente por uma experiência que eu não recomendo, tá? Eu tomei uma decisão que parecia ser muito boa, tudo parecia ser muito agradável. Eu entrei de cabeça e o quê? Me dei mal. Porque não era do Senhor. Parecia bom demais pra ser verdade, mas a verdade é que não era bom demais. Mas aí eu percebi que nem bom era. E eu tinha entrado de cabeça, depois eu tive que sair. E naquela experiência, depois que eu passei por aquela experiência que eu não recomendo, eu pensei, eu só me movo agora se o Senhor falar comigo, se eu tiver certeza que é o Senhor. Porque quando a gente toma uma decisão e a gente tem certeza que o Senhor falou com a gente não vai ter arrependimentos futuros, a gente não vai ter consequências futuras, a gente vai ter paz. Então toda situação que aparece hoje, eu digo, eu só me movo daqui se o Senhor falar comigo. Eu tenho que saber que é o Senhor. Não é uma palavra que eu tive há 10 anos atrás, não é uma palavra que eu tive há 5 anos atrás, é uma palavra do Senhor hoje pra mim que vai me fazer me mover daqui ou não. E aí, se eu me movo por essa palavra, eu não terei arrependimentos futuros e eu não terei consequências no futuro. Então, o que eu quero falar pra ti hoje, que pode salvar a tua vida é, não se mova de onde tu tá sem uma palavra do Senhor. Não se mova de onde tu tá sem a paz no teu coração. Não se mova de onde tu tá por um achismo, por algo que parece ser muito bom, por uma direção de 5 anos atrás. Não, só se mova se o Senhor falar contigo hoje, se o Senhor te der uma direção hoje. O Senhor quer guiar a gente, Ele não quer que a gente viva perdido, Ele nos deu o Espírito Santo dEle pra morar dentro de nós, pra se comunicar com a gente e nos guiar, e nos dizer pra onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. Ele quer se comunicar e Ele fala com a gente. A gente precisa estar o quê? Atento, né? E querer ouvir a opinião. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente lá dentro já decidiu o que a gente quer fazer. Mas Ele quer nos comunicar, Ele quer que a gente esteja atento à voz dEle. Então, se eu tenho um conselho pra te deixar hoje é, não tome nenhuma decisão sem consultar o Espírito Santo.